Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao espaço que a Rádio Montalegre abriu para dar a conhecer os candidatos à Câmara Municipal de Montalegre nas eleições que acontecem a 29 de setembro. O convite foi feito a Helder Silva, pela CDU, Duarte Gonçalves, pela coligação PSD-CDS-PP e Orlando Alves, pelo Partido Socialista. De todos, a CDU abdicou de estar presente na entrevista, bem como no debate político que irá acontecer na semana que antecede este ato eleitoral. Começamos o leque de entrevistas com Duarte Gonçalves e seguimos esta semana com o candidato pelo Partido Socialista, Orlando Alves, que desde já agradeço a receptividade em estar presente nos estúdios da Rádio Montalegre para mostrar aquilo que será as suas ideias para o Concelho de Montalegre. Eu é que agradeço esta oportunidade. No fundo, eu tenho que anunciar quais são os meus propósitos e a rádio está a cumprir também a sua missão e dando uma oportunidade de efetivamente poder entrar pelo espaço radiofónico concelhio dentro e entrar na casa dos nossos barrosões, dos nossos cidadãos e levar as minhas propostas. Portanto, eu agradeço o convite e felicito a rádio pelo excelente trabalho que tem desenvolvido até esta altura e que, por certo, vai continuar a fazê-lo. Muito bem. E começamos então esta conversa por lhe pedir que se apresente. Bom, eu sou o meu nome é Orlando Alves, assim mais desta forma conhecido. Nasci em Salto há 61 anos, irei fazer em outubro 61 anos. Não saí de uma família humilde, uma família pobre, com 8 filhos, com uma infância difícil, mas pronto, graças ao labor dos meus pais e graças também à forma como eu fui agarrando as oportunidades que me foram surgindo, a verdade é que hoje considero-me um homem um felizardo na vida, não é? Porque considero que, mesmo tendo sido difícil a nossa infância, a nossa juventude, se calhar naquela altura era mais fácil entrar no mercado de trabalho do que é hoje e as dificuldades hoje que se apresentam à nossa juventude são, por certo, bem maiores. Mas foi nesse seio de complexidade e de dificuldades que eu me fiz. Estudei no magistério primário em Braga, fiz o magistério primário em Braga, mas entretanto tinha passado pelo seminário em Vila Real. Uma excelente escola, que devo dizer que era uma escola quase de referência na altura, e era para lá que os filhos dos pobres iam. Portanto, esse foi o meu destino. Saí do seminário, entrei no magistério primário em Braga. Era a única forma de poder continuar os meus estudos, porque a saída mais imediata que eu via para mim era inclusive a imigração. Entretanto, matriculei-me na Faculdade Católica de Braga, não consegui, fiz a matrícula, renovei a matrícula 2 ou 3 vezes, mas nunca fiz cadeira nenhuma, preguicite da minha parte, está a ponto de ver. Entretanto, no fim do magistério fiz a tropa, fui oficial do Exército, ainda fui a Angola, entrei em Mafra para tirar o curso no dia 22 de abril de 1974, 3 dias antes do 25 de abril. E é também tudo isso que leva a dizer-me, que me leva a dizer que fui um privilegiado, porque ainda consegui ir passear ao ultramar, porque ainda fui 6 meses a Angola, numa altura em que já muito pouca gente saía do território. E aquilo para mim foi uma oportunidade de conhecer aquele país riquíssimo e encantador, embora as circunstâncias em que a gente lá estivesse não fossem efetivamente as melhores. Chegado da tropa, casei, constituí família, radiquei-me em Salto. Foi, digamos, um passo que obviamente hoje voltaria a dar, voltaria a fazer tudo exatamente igual. E por ali me fiquei. Entretanto, os meus filhos foram ali também criados. E eu comecei a envolver-me muito cedo nas questões
da sociedade, nas questões da cidadania. Fundei os Bombeiros de Salto, fundei a Associação Borda d'Água, fui fundador do Grupo Desportivo e Cultural de Salto, onde fui desportista, onde fui dirigente, até cheguei a ser treinador, sem perceber grande coisa do assunto, confesso. E fiz, digamos, integrei o grupo de cantares de salto que bom sucesso teve na altura, e que fomos algumas vezes ao estrangeiro e muitas vezes à televisão e à rádio, às rádios nacionais e à televisão. E comecei também logo a seguir ao 25 de Abril, vivemos aquela euforia toda do 25 de Abril, e eu comecei a enverdar também pelas coisas da política, e ao ponto de ter feito 2 mandatos na oposição. Pelo Partido Socialista fiz 2 mandatos na oposição. E em 1989 candidatei-me na lista do Partido Socialista, que era encabeçada pelo Dr. Pires, e tinha também como parceiro o professor Fernando, e por ali me tenho mantido, e hoje, digamos que estou neste papel que assumo com muita honra, de ser o cabeça de lista do Partido Socialista à Câmara Municipal de Montalegre nas eleições de 29 de setembro. Portanto, o professor Orlando está já nestas lides políticas enquanto membro da oposição e depois como autarca, segundo as minhas contas, desde 1981. Não. Sim, pois, 2 mandatos na oposição. Na oposição, depois de 89, vai para a Câmara Municipal. Executivas a partir de 1990. Estamos em 2013. Por que se candidata agora? Eu candidato-me porque penso que esta é a lógica normal das coisas, é o percurso normal de quem está na política, de quem está na política há tanto tempo, e de quem também sente que tem motivações para continuar a política, e de quem também tem consciência que passou pela política não por passar. Passou pela política de cabeça levantada, de entrega total, e também com alguma obra, modéstia à parte tenho que dizer, também com obra feita. Chegado a esta situação de haver a limitação de mandatos, e eu confesso, eu nunca pensei vir a ser um dia candidato à Câmara Municipal de Montalegre. Mas houve oportunidades de o ter sido. Lembro-me que nesses 2 mandatos que me fiz como vereador da oposição, houve uma ocasião em que o candidato cabeça de lista era o Manuel Carvalho, com quem eu fui 2 vezes à Câmara, e houve uma vez que o Dr. Loureiro disse: não, o candidato do Partido Socialista vai ser o Orlando, e eu na altura tinha, 20 e tal anos, estaria a entrar nos 30, portanto achava que era muito prematuro dar esse passo. Agora, chegado a esta situação, ou assumia as minhas responsabilidades, dando continuidade a um projeto que foi iniciado em 1989, com o Dr. Pires, continuado com o professor Fernando, ou então ia dar de mim, ou perante a opinião pública, ia dar pretexto para que pudessem pensar que eventualmente eu tinha medo de dar a cara, tinha medo de perder e tinha medo de assumir-me como o número 1 de um projeto. E obviamente que nada disso se passa, nada disso acontece, e eu também não queria passar por esse papel. De toda a forma, sou candidato assumido, não circunstancial, sou candidato assumido, e sou candidato porque penso que ainda tenho jovialidade quanto baste, e penso que ainda sou portador de ideias que posso pôr ao serviço da minha terra. Que retrospectiva, continuando ainda a falar um pouco de passado, que avaliação faz do Concelho de Montalegre, da Câmara Municipal dos últimos anos? Podemos falar dos últimos 20, 25, como bem entender? Os últimos 25 anos correspondem ao período em que o Partido Socialista exerceu funções executivas, e eu, concretamente, integrando, portanto, essas listas ou essas equipas. Eu penso que foi o percurso que o Partido Socialista fez nestes últimos 25 anos à frente da Câmara Municipal de Montalegre foi um percurso memorável. E temos vaidade em dizê-lo, e sentimos que
este é o pensar do comum dos cidadãos. Deixemo-nos de coisas, temos consciência de que fizemos um bom trabalho e é reconfortante sentirmos que somos vistos como obreiristas, como bons autarcas, somos vistos como bons autarcas pela nossa gente, somos vistos como bons autarcas também exteriormente ao nosso espaço territorial e temos, obviamente, vaidade em ver e fazer a leitura que é possível fazer-se através dos sucessivos atos eleitorais, onde as listas do Partido Socialista têm sido imensamente ganhadoras. Portanto, esta é a melhor resposta que se pode dar a um trabalho que abrangeu territorialmente todo o espaço concelhio, onde estabelecemos coesão territorial com as infraestruturas todas e as acessibilidades que fizemos. Quando chegámos à Câmara, a maior parte das nossas aldeias não tinha água. As acessibilidades eram muito más. Havia uma localidade na freguesia de Salto, concretamente a Seara, que de Salto à Seara levava 2 horas. Hoje a gente chega lá em 20 minutos. Portanto, este foi o trabalho que o Partido Socialista fez em todo o concelho. As pessoas de Fafião, para virem de Fafião a Montalegre, só podiam fazê-lo pela Estrada Nacional 103 e demoravam muito tempo a chegar cá. E se viessem pelo Gerês, era em terra batida, demoravam 3 horas a chegar a Montalegre. Essas acessibilidades foram feitas pelos autarcas do Partido Socialista, aproximámos, portanto, as pessoas, facilitámos a mobilidade, criámos condições para uma vida digna de todos os nossos cidadãos, eletrificando as aldeias que não tinham eletricidade, fazendo arruamentos onde a maior parte deles eram em terra. A minha rua, inclusive, em Salto, era em terra, como eram quase todas. A vila de Montalegre tinha ruas em terra, ruas aqui no centro da vila, paralelas à rua direita, eram algumas delas ainda em terra. Portanto, fizemos a valorização dos nossos recursos e apostámos forte na atividade económica, criámos eventos, criámos urbanidade na vila de Montalegre, dando-lhe centralidade e fazendo com que todos os barrosões tenham vaidade na sua vila, e hierarquizámos os aglomerados urbanos, fomos aos fundos comunitários como nenhum outro concelho o fez, fizemos intervenção social, apostámos fortemente na cultura, apoiando as associações, criando eventos, a Sexta-feira 13, a Feira do Fumeiro. Tudo isto são coisas que seriam impensáveis, e aqueles que criticam, e é legítimo que o façam, porque também não fizemos tudo bem feito, aqueles que criticam a ação do Partido Socialista à frente da Câmara Municipal de Montalegre, eles sabem bem que não podem dizer, fazem-no porque não podem dizer bem de nós, porque se no fundo da alma deles, eu sei que eles no fundo reconhecem que efetivamente o Partido Socialista fez um excelente trabalho à frente da Câmara Municipal de Montalegre. A Sexta-feira 13, que agora na próxima semana vamos ter aí um dia colossal, é disso, como de que a partir do nada se fazem coisas interessantíssimas que dão ganhos substanciais à nossa terra, com a atratividade que se consegue e que suscita muita inveja por muito concelho do nosso país. O Ecomuseu, as 200 e tal pequenas indústrias familiares que há no concelho de Montalegre a produzir fumeiro, e as dinâmicas que se criaram à volta destes eventos, o conjunto de investimentos na área da hotelaria e do turismo que nasceram no concelho de Montalegre, porque os autarcas de Montalegre tiveram a lucidez e a audácia e a coragem e o atrevimento de inventar coisas como a Feira do Fumeiro e a Sexta-feira 13 e o Ecomuseu e por aí fora. Apesar dessas iniciativas, Montalegre, à semelhança de outros concelhos do interior, continua a sofrer com a desertificação. É verdade. É verdade. Digamos que temos um espaço tão lindo, temos as nossas aldeias tão bonitas, temos um concelho maravilhoso,
temos património, temos ambiente natural do mais saudável que há, temos dos melhores pratos gastronómicos que se podem apresentar à mesa dos reis e que nós, plebeus, comemos e comemos bem todos os dias. Temos qualidade ambiental como não há em sítio nenhum. E temos uma dificuldade muito grande em fixar cá a nossa juventude. É dramático. Mas, é uma situação que já acontece no seguimento da sua intervenção inicial, onde durante a sua apresentação disse que quando era jovem teve a tentação de emigrar. Portanto, é uma sangria que já se verifica a partir da década de 50, 60 e que os sucessivos governos, quer locais, quer nacionais, não têm conseguido cicatrizar. Muito bem, é verdade. Só imigra, eu iria emigrar porque não tinha condições de vida como não tiveram todos quantos o fizeram. E não tinham os meus pais, reconheço a possibilidade de me formar, de propiciar a continuidade nos estudos. Eu fui estudar para Braga, mas fui viver com uma irmã num quarto alugado e onde se cozinhava. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizê-lo, porque estes jovens hoje têm que saber que têm uma passadeira vermelha onde eles fazem o seu percurso académico. Nós tivemos muitas dificuldades. Tivemos a sorte de arranjar mais facilmente emprego, é verdade. Mas o nosso trajeto escolar foi muito penoso. E eu conheço os meus amigos de que iam estudar de Salto para a Borralha e vinham a pé todos os dias e levavam marmita para comer. Portanto, a imigração era a saída. Hoje, infelizmente, é o cenário que está aí na mente de toda a gente, com uma diferença que nós hoje estamos a exportar, estamos a mandar lá para fora a mão de obra qualificada. A mão de obra qualificada que custou muito dinheiro ao país. Os nossos impostos serviram para alimentar as universidades onde os nossos homens se formaram. E eles hoje estão... A Alemanha está a recrutar os engenheiros que foram formados em Portugal, como quem diz, eu vou deixar de gastar dinheiro na formação dos nossos estudantes porque vamos buscar a matéria-prima lá fora. Isto obviamente que é preocupante e é desonroso. De toda a forma, a questão da imigração e a questão da fixação das pessoas ao território é uma responsabilidade de todos, mais de uns do que de outros, porque mesmo aqueles, e permitam-me, aqueles licenciados que hoje que agora me passam a ouvir-me, permitam-me que eu diga, os nossos licenciados, é verdade que a nação, o país investiu neles, qualificou-os, deu-lhes capacidades para eles também, de certa forma, pensarem como é que podem um dia ser úteis ao seu país e à sua terra. E este clique também faz falta. Porque hoje, na Europa, muito poucos são as pessoas que se formam em engenharia e vão trabalhar em engenharia. Portanto, massificou-se o acesso, e muito bem, o acesso ao ensino superior. Mas, efetivamente, em Portugal, a nossa economia não consegue absorver todos os licenciados que anualmente as universidades deitam cá para fora. Agora... há aqui uma pecha muito grande e um problema gravíssimo que ainda não foi solucionado e para o qual o país ainda não despertou. É que dentro de 10, 15 anos, 2/3 do território estão abandonados. Neste momento só ardem os montes. Daqui por algum tempo vão arder os montes e vão arder também os campos. Porque neste momento ainda temos quem corte o feno. Mais 10, 15 anos por este andar não há quem o corte. E esta é a nossa realidade. Como é que se supera isto? Muito bem, digam que a Câmara Municipal de Montalegre tem culpas. Pois, mas se tem culpas a Câmara de Montalegre, obviamente que têm culpas as 270 ou 90 câmaras do país, dos 2/3 do interior do país. E, no entanto, nós, montalegrenses, sabemos que a nossa Câmara fez muito para dinamizar a nossa economia e tentar fixar as pessoas à nossa terra. Mas isto é uma responsabilidade de todos e é, sobretudo, uma responsabilidade dos governos centrais. E eu não quero com isto sacudir a água do meu capote, porque já disse que nós também temos responsabilidades. É, sobretudo, uma responsabilidade da governação central, que anda
Primeiro andou entretida com os dinheiros dos comunitários, que era preciso gastá-los de qualquer maneira, e os sucessivos governos fizeram foi autoestradas para todo lado. Autoestradas são obras de arte hoje onde ninguém passa, porque é preciso pagar e não há dinheiro para as atravessar. E agora anda tudo absorvido com a troika e com a economia e com os equilíbrios orçamentais e com os déficits externos. E esquecem-se lá embaixo, em Lisboa, que efetivamente há um país para cuidar. E há 2/3 do país que estão profundamente envelhecidos e que a situação só se inverte se definirem políticas de exceção para o interior do país. Políticas de salvaguarda, políticas de discriminação positiva. Porque nós que vivemos aqui, que gostamos da nossa terra e que para usar as autoestradas temos que pagar, ninguém nos perguntou se nós queríamos autoestradas. Mas a verdade é que se nos perguntam se nós queríamos as nossas florestas limpas, todas as pessoas no interior do país iam dizer que sim, senhor, queríamos as florestas limpas. Se nos dissessem que era preciso fazer o cadastro da propriedade rústica, eu diria, sim senhor, é aí que os fundos comunitários devem ser aplicados. Se me perguntassem algum dia se os fundos comunitários deviam também ser canalizados para o dimensionamento da propriedade, que é a única forma de fixar pessoas à terra, é dar escala à propriedade. Ninguém vai investir no interior do país no minifúndio. E então estas terras todas estão abandonadas, então não há solução para elas. Então só houve solução para a administração central botar mão ao BPN que estava falido, que nos custou a todos os olhos da cara, e então não há solução para as terras que estão abandonadas. Nacionalizem-se. Ponham-se à disposição de quem vive amargurado nas cidades, nas nossas cidades do litoral, que vivem num sufoco, sem qualidade de vida, e há pessoas que vivem lá e querem vir para o interior do país, mas é preciso criar-lhes condições. O Salazar povoou a nossa terra, oferecendo casas e terrenos aos chamados colonos, e ainda hoje temos aí bons exemplos de aproveitamento da terra e de fixação de pessoas. Foi a forma como na altura se pensou o Estado Novo, foi a forma na altura de fixar pessoas à terra. Hoje têm que ser adotadas políticas de discriminação positiva e que levem as pessoas a sair, a fazer o inverso, a sair do litoral e vir para o interior do país. Na parte que cabe, portanto, à autarquia, que propostas tem no seu programa eleitoral para fixar os jovens à terra, para combater, lá está, a desertificação, por sua vez, a imigração e o acentuado envelhecimento? É um percurso difícil, porque perderam-se 30 anos, e esses 30 anos que foram perdidos agora vai custar um século a recuperar. Há quem diga que isto também é cíclico, que já houve situações similares de despovoamento do interior. É verdade. Quando foi a campanha da Índia, que vinham as especiarias, chegavam a Lisboa, o reino esvaziou-se também, concentrando-se tudo na zona do litoral, para viver do comércio. E na altura, atenção, Lisboa, há estudos que apontam como sendo uma das 8 maiores cidades do mundo, uma coisa espantosa. Mas nessa altura, lá está, as terras deixaram de ser trabalhadas, deixaram de produzir e passou-se a importar em grande escala determinados produtos. Sim. E isso levou ao cenário que já sabemos. Ao cenário. Hoje, portanto, isto é cíclico. Hoje, para inverter esta situação, e o que é que concretamente eu aponto no meu programa, no programa do Partido Socialista, eu não gosto de o pessoalizar, gosto de dizer que é o programa do PS, o que é que eu aponto no programa do PS e que pode ajudar as pessoas a fixar, particularmente os jovens. Aos jovens só digo, eu vivo o problema. Sou solidário com eles. Também tenho na família situações desconcertantes. Tenho na vizinhança situações desconcertantes. Conheço situações muito dramáticas. Mas a verdade é esta. Iludam-se aqueles que pensam que a Câmara ou a Administração Central vai empregar seja quem for. Não há saída.
Porque também toda a gente sabe e toda a gente ouve as notícias que as câmaras são obrigadas a despedir. Não temos feito porque os 2% que somos obrigados a despedir anualmente estão a ser absorvidos pela percentagem dos reformados. Portanto, aos jovens eu a esses só digo, há uma oportunidade de se construir um projeto de vida no Concelho de Montalegre. Assente esse projeto em quê? Nos 3 pilares que são o potencial da nossa terra. Na nossa terra não há indústrias, nem nunca houve, nem nunca vai haver. Agora que as indústrias se desmantelam por essa Europa fora para ir para os países asiáticos onde as pessoas são escravizadas, aqui nunca mais vai haver industrialização. Agora a verdade é que temos nos 3 pilares, o pilar da agricultura, o pilar da floresta e o pilar da pecuária, é aí que está o nosso futuro, é aí que radica a oportunidade que os jovens, e particularmente aqueles jovens que se formaram, que tiraram uma licenciatura e que têm naturalmente, produzem décibéis de oportunidade ou de clarividência que os leve a ter um clique e a decidirem-se por um projeto para a sua terra. O programa do Partido Socialista diz muito claramente isto. Aos jovens, na produção artística, na produção cultural, no artesanato, no aproveitamento dos recursos endógenos, agricultura, pecuária e floresta, aos jovens eu digo, tragam ideias, tragam projetos sólidos. Não venham com cantigas como muitas vezes aparecem que são ilusórias e que não levam a lado nenhum e que são enganadoras para quem as traz e para quem eventualmente possa apreciá-las. Tragam projetos concretos e nessas áreas, nessas vertentes, serão analisados e para eles iremos encaminhar recursos para que o seu projeto tenha luz verde, para que o seu projeto possa ser colocado ao serviço. E que tipo de apoios é que o Partido Socialista pensa colocar à disposição dos jovens, das pessoas que se querem fixar, que querem construir a sua empresa aqui em Montalegre? Vamos exatamente dar os mesmos apoios, estudar os mesmos apoios para esses projetos, os mesmos apoios que estão previstos para, por exemplo, quem queira dedicar-se à produção animal. Na produção animal, e eu já referi isto várias vezes, na produção animal, 3 jovens ou um jovem que se decida a ter um rebanho, que tem que ter mais de 150 cabeças, porque senão andamos a brincar aos rebanhinhos. Um rebanho que tenha mais de 150 cabeças tem à partida 2.500 euros para se instalar e depois beneficia de 4.000 a 5.000 euros por ano para a manutenção desse rebanho. Um rebanho com 200 cabeças, estudos feitos apontam para um rendimento com a produção, com a venda dos cabritos, por exemplo, ou dos anhos, com os apoios que o Estado dá, com os 5.000 euros anuais que a Câmara dá, isto dá entre 50 a 65.000 euros ano. Só que há aí uma questão importante. Dá perfeitamente para se poder, alguém poder pensar e dizer assim, eu tenho aqui uma oportunidade de construir o meu próprio trabalho e de ser senhor na minha terra, porque eu chego a casa à noite ou ao fim da tarde, meto o gado e tomo o meu banhinho e vou para o café, fumo um cigarro e ao fim de semana ainda posso ir para a discoteca. Há também uma questão a ter em conta nessa transação que fala. Temos a produção em grande escala, se pode ser assim chamado, de animais, e fala da venda. Só que há aqui uma questão, um ponto muito importante, é como se faz, como se encontra esse nicho de mercado. É a parte mais complicada. Iremos criar a chamada agência de promoção, agência de apoio às atividades empresariais do Concelho de Montalegre, e nessa agência irão aparecer contributos, em alguns casos muito valiosos e dados de forma quase diria gratuita,
irão ser dados contributos de pessoas especialistas em marketing que irão ajudar à colocação desses produtos no mercado. E não tenho dúvida nenhuma que hoje há muito boa gente que que já se sentou à mesa por esses restaurantes abaixo do país e que ainda não souberam o que é comer um cabrito ou comer um anho produzido nas nossas serranias. Quando essa promoção estiver feita, não tenho dúvida nenhuma que o mercado está garantido. Agora, atenção, isto é um processo lento. Mas por ser lento e também não ser aparentemente muito sedutor, é por isso que eu digo, é por isso que a Câmara aparece a apoiar. Mas para isso é preciso que os jovens se libertem de alguns complexos, pensando porventura que, como se pensava antigamente, que trabalhar no campo, produzir frutos silvestres, produzir frutos vermelhos, trabalhar a amora, trabalhar o mirtilo e outras coisas mais, que isso é desonroso, não é? Temos que nos libertar primeiro desses complexos. E um jovem que primeiro, os que primeiro se libertem destes complexos, são os primeiros que vão querer aderir a estas causas. Não tenho dúvida nenhuma. E esta é a única forma de fixar os jovens à nossa terra. É aproveitar as ideias de que eles são portadores. Isto é, colocando a responsabilidade toda neles. Sim, senhor. A minha ideia é esta. Então vamos estudá-la e vamos apoiá-la. E depois está no terreno, não vai ser abandonado, porque haverá também pessoas que vão trabalhar para fazer a promoção e fazer o marketing daquilo que cada um vai produzir. Sinceramente, não vejo outras oportunidades na nossa terra que não sejam na pecuária, na agricultura e na floresta. Portanto, ainda na agricultura, uma das suas ideias é retomar a produção da batata de semente e de consumo. Poderá o Barroso estar em condições de competir com aquilo que é importado diariamente a preços muito mais competitivos, muito mais baixos? Não comparamos a qualidade, mas o valor da compra e da venda desses produtos. Muito bem. Portugal importa milhares de toneladas de batata de semente. Importa. A importação é feita também por entidades ligadas ao setor estatal. E, portanto, temos aqui um caminho aberto para podermos entrar com o nosso produto no mercado português. É que nós estamos todos muito iludidos e muito preocupados e só pensamos, eu vou produzir e depois vou colocar como? Calma. Não podemos ter, se pensássemos em si sempre, em todos os pormenores e facetas da nossa vida, a maior parte das pessoas não se casava. Agora já não há casamentos, mas antigamente ninguém se casava, porque também era um salto muitas vezes no escuro, ninguém sabia havia muita gente que nem sabia para o que ia. Não, a nossa realidade é esta. E é aqui que nós temos que esfriar a nossa cabeça e assentar bem os pés. Infelizmente, tudo ou quase tudo o que comemos em Portugal é importado. Quando estamos a importar, estamos a mandar para fora do país o dinheiro que nos faz falta. Sem falar da qualidade dos produtos. Portanto, e a certificação. Temos mercado para tudo. Há mercado para tudo. Porque eu já não estamos a falar de situações em que nós vamos ter que colocar o nosso... exportar. Eu já não estou a pensar na exportação. A verdade é que as prateleiras dos nossos supermercados estão cheias, completamente cheias, de produtos que passam aí nos caminhões que vêm da Europa. Portanto, vamos com calma, vamos pensar que o futuro está nas nossas mãos, vamos pensar que vale a pena produzir para o engrandecimento pessoal de cada um, para o engrandecimento da nossa terra, que é Barroso, que é Montalegre, e também devemos ter um bocadinho de vaidade em dizer que contribuímos também para o PIB nacional. E eu não tenho dúvida nenhuma que a qualidade dos nossos produtos,
que, colocada no mercado a preços de mercado, não pode ser também a preços especulativos, por isso é que não vamos brincar aos rebanhinhos, não é? Vamos dar escala à produção animal. Dando-lhe escala, podemos colocar os produtos no mercado a um preço mais simpático. Colocando-os a um preço mais simpático, a um preço chamado promocional, as promoções existem nos supermercados para quê? Para vender, às vezes, para vender a baixo preço, para impor aquela marca ou aquele produto no mercado. Inicialmente é assim que vamos ter que fazer. Mas também não queremos o prejuízo de ninguém. Iremos estar atentos e iremos ver como é que vamos poder trabalhar também a questão da colocação dos produtos no mercado nacional. Batata de semente, portanto, faz parte já do património de Montalegre, e o gado barrosão não lhe fica atrás. Tem também em mente uma iniciativa, um projeto que visa fomentar a criação e a recriação desta espécie animal. Seguramente. Eu costumo dizer que o gado barrosão é um castelo, é um monumento que se desloca. E é efetivamente, é a nossa gênese, é a nossa matriz, é a nossa identidade. Temos que estar atentos, quase deixámos extinguir a raça, e agora temos que estar atentos e não deixá-la diminuir do patamar em que neste momento se encontra, e que penso que são as 7.000 cabeças, mas não tenho dúvidas em relação a isso. É muito pouco. Mais do que isso houve já só no Concelho de Montalegre. E então, para o gado barrosão, impõe-se que haja um centro de recria, onde as melhores espécies são selecionadas por técnicos e com recurso a técnicas laboratoriais, e onde naturalmente o Estado vai ter que estar presente e vai ter que apoiar. Aliás, o que se vai fazer agora é, de certa forma, refazer aquilo que já existia na Quinta da Veiga. E na Quinta da Veiga existia para a batata novas experiências para novos produtos agrícolas, e havia também para porcos, cabras e ovelhas. Portanto, já não se inventa nada, é só pormos a cabeça a trabalhar e verificarmos que, se queremos efetivamente planear o nosso futuro, construir o nosso futuro, temos que projetar aquilo que queremos que a nossa terra seja daqui por 10 ou daqui por 20 anos. Não é fácil, como disse, repararem os estragos que 30 anos de políticas centralistas de Lisboa e de abandono do interior do país, onde calaram todo o mundo com os subsídios que deram à produção, até nem diria para a produção, pelos vistos, os subsídios era para não produzirem as terras, era para fecharem as casas agrícolas. Foi criminoso fechar as casas agrícolas do nosso concelho, do nosso país, para comermos aquilo que os outros produzem a troco de uns subsídios que nos dão com a mão direita, mas que nós gastamos depois com a mão esquerda. Portanto, este não é o caminho. Portanto, políticas centralistas que foram erradamente definidas conduziram-nos à situação em que hoje estamos. Estamos descrentes, estamos sem fé, estamos cada vez mais empobrecidos, estamos cada vez mais expostos a vandalismos e à criminalidade, porque começa dentro de pouco tempo um dos grandes problemas que se vai apresentar. Será exatamente como é que vamos proteger e defender pessoas idosas que vivem em perfeito isolamento. Este é um problema que nós, autarcas conscientes, já o começamos a pôr. E então em Lisboa as pessoas só se preocuparem em calar as pessoas, oferecendo-lhes subsídios para fecharem as suas propriedades, ou dando dinheiro para fazer autoestradas que ninguém queria, ninguém usa. Então essas pessoas ainda não começaram a pensar no país que seremos daqui por 10 anos? Isto é dramático, isto é muito problemático, pois se não pensam eles, temos que começar a pensar nós. Uhum. Ainda na área da pecuária, pretende apoiar o matadouro? De que forma? O matadouro é uma mais-valia importantíssima para o Concelho de Montalegre e para os nossos agricultores. Eles não estarão a imaginar-se
a verem-se nas mãos de compradores de gado que são especuladores, não é? Bolsistas da Bolsa de Valores do gado, não é? Não estarão a imaginar o que lhes irá acontecer se amanhã estiverem completamente desprotegidos nas mãos dessas pessoas que vão ameaçar com os custos de terem que transportar o gado para outros pontos do país, para Penafiel, para Famalicão, e onde, claramente, uma cabeça de gado, quando lá chega, já leva menos 4 ou 5 quilos. Os estudos estão assim feitos. Portanto, o matadouro tem que ser protegido. O matadouro é um equipamento necessário à produção animal no concelho de Montalegre. E, como tal, tem que ser... as políticas municipais também têm que ter atenção ao matadouro, dedicar alguma atenção ao matadouro. É sabido como que sempre dedicamos atenção. É sabido que a importância do matadouro, sim, muito relevante para todos os nossos agricultores. No entanto, também é público que a situação económica do matadouro não é um problema propriamente fácil de resolver. Como havia também um problema quando ele foi edificado, não havia matadouro e resolveu-se o problema. Edificou-se o matadouro. O matadouro é uma história complexa. O matadouro, quando começou a laborar no primeiro dia, já tinha um passivo de 2,5 milhões de euros. Porque a dimensão que se projetou para o concelho de Montalegre fez com que os custos fossem o que fossem, e a vaidade, obviamente, e o compromisso de concluir o matadouro fez com que o matadouro partisse, operasse logo a partir do primeiro dia com um déficit de 2,5 milhões de euros, que são 500 mil contos, é muito dinheiro. Esse passivo tem sido substancialmente reduzido. É verdade que tem problemas financeiros. A intervenção da Câmara no matadouro terá de ser feita através da agência promotora das atividades empresariais do concelho ou de uma outra qualquer infraestrutura e, sobretudo, direcionada para uma coisa que é fundamental, que é a redução dos custos energéticos. Está aprovado que a redução dos custos energéticos é caminho andado para a viabilização económica do matadouro. E será aí que nós vamos... Mas isso implica naturalmente um grande investimento. Não. Os recursos estão... O estudo, eu não sei agora precisar quanto é que está em causa, mas não andará muito longe dos 150 mil euros. Portanto, poderia, por exemplo, a Câmara Municipal, uma vez que é acionista do matadouro, aumentar essa cota e ser propriedade pública, propriedade da Câmara Municipal, sob a gestão autárquica? A legislação hoje é muito clara e não permite que as câmaras injetem dinheiro nas sociedades onde são participadas. Mas, de toda a forma, a Câmara tem que estar atenta a esta realidade, a Câmara tem que estar atenta a este equipamento. A Câmara não ignora que é tão importante este equipamento como o foram as boas acessibilidades e ainda o são, e, portanto, é nessa base que nós temos que, primeiro, sentarmos-nos à mesa e definirmos qual é verdadeiramente a estrutura acionista do matadouro. Temos de saber quantos somos e quanto é que pesa e vale cada um. E depois estudar as soluções. Depois da solução estar estudada, e atenção, já está mais do que sabido, já está mais do que estudado, que reduzindo os custos e investindo 150 mil euros no matadouro, que é uma ninharia, a redução dos custos de funcionamento mensais é assustadora. E, portanto, é nesta base que iremos trabalhar a questão do matadouro, e é este o único compromisso que eu assumo também publicamente, é trabalhar a questão da redução dos consumos energéticos, porque o gás que se gasta, o gás que a Galp ali põe todos os dias ou todos os meses,
representa muito, tem um peso muito significativo no funcionamento do matadouro. E, portanto, se com recurso e a implementação das novas tecnologias que levem à redução dos custos energéticos, ainda estamos também a contribuir para, digamos, a defesa do ambiente, evitando despejar toneladas de CO2 como todos os anos se faz com recurso ao gás. Na parte da indústria está previsto também o Partido Socialista candidatar ao novo quadro comunitário o alargamento da zona industrial. Com que objetivo? O objetivo faz falta. Aliás, essa já não é uma ideia minha. Essa é uma ideia que já está, neste momento, a ser desenvolvida pela Câmara. O projeto até já está feito e vai ser ocupada uma faixa, uma zona que integra, neste momento, os terrenos da zona da Quinta da Veiga e que vai potenciar, portanto, o alargamento do parque industrial. Obviamente iremos fazê-lo tentando agarrar algum dinheiro do próximo quadro comunitário que aí vem e a partir daí iremos desencadear também campanhas de promoção do parque industrial junto das associações empresariais do país, dizendo claramente, sim senhor, meus amigos, temos em Montalegre um parque com as infraestruturas todas, indústrias não poluentes, que assegurem a criação de mais de 20 postos de trabalho, a Câmara oferece o terreno e mais, ainda lhes construímos um pavilhão. Se houver alguém que queira vir aqui instalar uma fábrica, uma outra fábrica de fumeiro, Montalegre tem potencial para ter 20 fábricas de fumeiro. E esse é um produto que até pode começar já a ser pensado a colocar-se no mundo da lusofonia. Montalegre, portanto, tem essa capacidade. Isso já é uma imagem de marca do nosso país barrosão. Então, traz o propósito de edificar no nosso parque industrial uma indústria não poluente, e que dê trabalho a mais de 20 montalegrenses, ou a mais de 20 portugueses, ou a mais de 20 pessoas, oferecemos terreno e ainda construímos um pavilhão, a troco, obviamente, de uma renda mensal simbólica que, de acordo tudo, também com regulamentos a serem implementados. Portanto, esta medida seria posta em prática em que ano? Em que ano? Bom, nós temos o próximo quadro comunitário, eu não tenho a percepção dos custos do alargamento do parque empresarial, ou do parque industrial, ou da zona industrial, mas a partir de 1914 vão começar a pedir-nos projetos e nós vamos fazer as candidaturas. 2015, sei lá, para o início e conclusão dos trabalhos. 2016, eu não posso comprometer-me rigorosamente com datas. Mas... Agora, estes são propósitos, mas atenção, nós temos ainda hoje espaço na nossa zona industrial. Se houver já hoje um empresário que queira trabalhar, implementar uma indústria em Montalegre nos moldes em que eu descrevi, há lá espaço. Aqui há em Salto. Havia um terceiro parque empresarial que era ali em Grelhós, está lá o terreno, também é uma questão de haja procura, que espaço felizmente não nos falta. O lema da sua campanha é continuar Barroso. O que é que pretende continuar a fazer e que tem sido feito até aqui? Continuar a dinâmica, continuar uma gestão com a dinâmica, o rigor e o empenho e a determinação que caracterizaram as gestões, ou a gestão do Dr. Pires e a gestão do professor Fernando. É a melhor homenagem que eu também posso fazer a estes meus camaradas. É seguir-lhes as pisadas. É ser tão esforçado, tão empenhado, tão lutador como eles o foram. E é nesse sentido que eu quero continuar. E quero continuar porque, atenção, há muito ainda para fazer. Ainda há redes de água. As redes de água estão envelhecidas. Uma rede de água ao fim de 40 anos tem que ser substituída. Ainda há saneamentos para fazer.
Há uma rede, temos 500 quilómetros de estradas no nosso concelho que se degradam e que é preciso saber manter. Há muitas valetas, caminhos agrícolas, muitos que é necessário fazer, apoio a regadios. Portanto, é este continuar. Eu não vou dedicar-me só à pecuária, à agricultura e à floresta. Mas será o seu pilar fundamental no caso de ser eleito o próximo Presidente da Câmara Municipal de Montalegre? Será o agricultura, pecuária? Sim, indiscutivelmente. Estes 3 vetores, os 3 pilares, são a minha preocupação maior. E atenção, e quero dizer aqui muito abertamente, tenho consciência de que é uma tarefa hercúlea, é um propósito de execução difícil. Tenho consciência que estes meus vetores, estes pilares, este meu empenho, este meu propósito, este meu projeto, só terá sucesso se tiver seguidores. Mas este é o desafio que eu tenho que deixar aos barrosões. Ninguém pense que o futuro de Montalegre, que o futuro dos barrosões, que está nas mãos ou na cabeça de um só. Neste caso sou eu, a minha equipa, o doutor David, a doutora Fátima, o doutor Araújo, o doutor Paulo Cruz e por aí fora. Não! O professor Fernando na Assembleia Municipal, os distintos deputados municipais que temos. Atenção, isto não pode ser só obra de um só. Isto tem que ser obra de todos. E é muito difícil motivar quem porventura está descrente e quem porventura só pensou um dia ser funcionário da Câmara, ou ser funcionário do Registro Civil, ou ser funcionário das Finanças. Há quantos anos as Finanças não metem ninguém? Há quantos anos não entra ninguém no Tribunal ou no Registro Civil? As câmaras estão numa situação igual. E então o que é que vamos fazer? Vamos fazer pavimentações, vamos fazer construções na areia? Não. Vamos assentar nos pés e vamos dizer, este é o caminho. Aproveitar o manancial de dinheiro, as notas de 500 euros estão espalhadas pelas nossas florestas e que servem para lhes chegar fogo. Estão lá. Os montes baldios estão cheios, estão cobertos de notas de 500. É preciso saber ir lá buscá-las. E esse é o meu desafio. Se estiver no gabinete da Câmara a trabalhar estas ideias, são de execução difícil, eu e os meus camaradas. Seria bem mais fácil estar no gabinete a atender uma pessoa que cria um caminho ou uma estrada para a sua casa que fica lá no meio da montanha e a gente diz que sim e que faz. Isso é muito fácil. Só é preciso dinheiro para fazer estradas. Agora, estas ideias são de execução muito difícil. Eu aceito o repto e aceito o desafio. Lanço o desafio aos meus concidadãos, aos barrosões, aos jovens, às pessoas que ainda acreditam no futuro da nossa terra. Eles querem agarrar estas ideias. E eu digo muitas vezes para mim mesmo, permitam-me este desabafo, pois eu não tenho dúvida nenhuma que se tivesse hoje 20 anos, eu saberia qual a ideia que eu haveria de agarrar para ser um senhor na minha terra. Porque, infelizmente, considero que a muito poucos está aberto o caminho para terem o percurso que eu fiz, como disse, e me considero um afortunado e um privilegiado porque tive uma vida e tenho uma vida que muita gente vê e olha que é uma vida facilitada. Nada é fácil, foi difícil, mas a verdade é que cheguei onde cheguei, graças ao meu esforço, e muita gente vê naquilo que eu sou e naquilo que eu faço um trabalho fácil ou um trabalho qualificado. Pronto, assim seja como cada um quer interpretá-lo. A verdade é que ser presidente de Câmara, ou ser vereador, ou ser, sei lá, um gestor de uma empresa notável, que será ou um futebolista de eleição, isso são espaços, campos, caminhos que estão vedados à maior parte das pessoas. Portanto, para eu ser feliz na minha terra, ser um senhor na minha terra, usufruir das belezas e da qualidade de vida da minha terra, há aqui oportunidades. E eu, se tivesse 20 anos, eu iria saber agarrá-las. Portanto, uma das marcas que distingue o seu programa eleitoral
é a aposta e a sensibilização para as notas de 500 euros que existem na floresta, como referiu, ou seja, existem uma série de fundos comunitários que poderão ser aproveitados nesta área. Os montes, assim como a nossa casa está, o chão da nossa casa está povoado de mosaicos, os nossos montes estão, o chão dos nossos montes, a erva representa notas de 500. A erva e a arborização. E eu considero que o país, Portugal, tem na floresta o recurso que exporta em quantidade e que faz reverter para o PIB nacional e para os cofres da nação milhares de milhões de euros. Eu não sei os números exatos, mas 30 mil milhões de euros anda por aí, e, portanto, a nossa venda de madeira e produtos resultantes, que têm a madeira como matéria-prima essencial, como é a pasta de papel. Eu penso que ultrapassa de longe os 30 mil milhões de euros. Atenção, que a Troika, e estamos a pagar caro por isso, emprestou a Portugal, estamos a ser um país resgatado, porque nos emprestaram para viver, para sobreviver, 78 mil milhões de euros. Portanto, os recursos, a exportação resultante da utilização de recursos florestais, num ano só, dá para pagar metade do dinheiro que a Troika nos empresta, ou mais. Portanto, nós estamos a desvalorizar o potencial dos nossos montes. O potencial dos nossos montes é pecuária, produção de pecuária. Já falámos nisso. E atenção, falta dizer que produzir gado, pequenos ruminantes, não tem custos de produção. A matéria-prima está lá toda na floresta, está lá toda no monte, não tem custos. Não é preciso encomendar nada ao agente, ao transportador, nem nada que venha ensacado, porque a matéria-prima está lá, não tem custos de produção. O segundo vetor, o segundo vetor importantíssimo, o segundo recurso importantíssimo a tirar da floresta é a arborização. Intercalando folhosas com resinosas, e no meu projeto que está já também amplamente divulgado, que irei incumbir, irei contratualizar com a Universidade de Trás-os-Montes a elaboração de uma carta florestal para o Concelho de Montalegre, onde serão definidos os espaços preferenciais para as folhosas, para as resinosas, e depois irei abordar os conselhos diretivos de baldios e as juntas de freguesia, que são as entidades que detêm e que são donas desses espaços. Com as juntas de freguesia não haverá problemas. Obviamente que vão aceitar. Os conselhos diretivos de baldios, há uns que vão aceitar, outros que não vão aceitar. Mas a proposta é muito simples. A Câmara Municipal procede, assume os gastos da florestação e da manutenção da floresta, limpando-a regularmente, contratualizando com equipas e criando também dessa forma postos de trabalho, e daqui por 30 anos esse recurso entra no mercado, obviamente, dividindo a receita, dividindo os proventos resultantes da venda da floresta nas partes que vierem a ser acordadas com os conselhos diretivos de baldios e de acordo com o regulamento a ser também elaborado. Faz todo sentido. Se a Câmara assume os gastos e se os conselhos diretivos apenas alugam os terrenos, faz todo sentido que quando a venda da madeira se fizer, faz todo sentido que a Câmara tenha ali uma fonte de receita que seja superior àquilo que será a fonte de receita do dono do espaço, que neste caso ou é a Junta de Freguesia ou o Conselho Diretivo de Baldios. Esta é uma proposta que tem também muitas pernas para andar, é uma proposta que, não tenho dúvida nenhuma, vai ser agarrado por aquelas pessoas conscientes que estão à frente destas entidades que fazem a gestão do baldio, e não tenho dúvida nenhuma que daqui por 20, 30 anos
os nossos recursos florestais renderão ao município de Montalegre tanto como hoje rende a empresa hidroelétrica, onde a Câmara também é participada. Mas há muita gente que pensa que eu que vou gastar o dinheiro todo então nestas coisas. Não. Já o afirmei também muitas vezes. Para estas alavancas de desenvolvimento, para estes pilares, serão canalizados 1 milhão de euros ano, que é aquilo que a Câmara Municipal é dinheiro que a Câmara Municipal começou a receber só agora, da EDP. Portanto, nós nunca tivemos este dinheiro, pois vamos fazer de conta que não o temos. Vamos fazer de conta que não o temos e vamos canalizá-lo para estas atividades produtivas que referi. Em relação, portanto, à área da cultura, educação, o que é que traz no seu programa eleitoral? Na cultura, ação social? Obviamente que aqui, cá está o lema continuar. Barroso. Vamos continuar a fazer o que sempre fizemos, apostando muito na cultura, apostando na educação e apostando também na intervenção social, onde hoje é premente, portanto, definir políticas sociais que vão de encontro às necessidades das nossas gentes e, particularmente, estar atento aos aglomerados, aos agregados familiares onde haja crianças. É que não pode haver ninguém no Concelho de Montalegre a passar fome. Não pode haver uma única criança no Concelho de Montalegre desnutrida ou com problemas de assistenciais, nada disso. Isso tem que ser tudo garantido através, portanto, de políticas sociais que já estão no terreno e que iremos necessariamente aprofundar, e para o que contamos também com uma equipa excepcional, como a equipa da Câmara, onde a doutora Irene faz também trabalho meritório e exemplar. Na cultura, nós somos todos homens de cultura, felizmente. Vamos continuar. O Ecomuseu é um monumento também inventado pela gestão socialista. É um projeto de afirmação do território. É um projeto de afirmação do território e de qualificação do território. É um projeto a partir do qual os valores intrínsecos daquilo, da nossa idiosincrasia, da nossa identidade, estão lá. Mas não estão em nenhuma caixa. Estão na mensagem que tem que passar todos os dias. Para quem a ouve e para aqueles que têm que dela ser portadores. Porque nós, efetivamente, se queremos continuar a ter a identidade que temos, se queremos continuar a ter a atratividade que temos, obviamente que nós não podemos esquecer ou ignorar que os nossos valores têm que ser preservados. E para isso conta essencialmente quem cá está e quem cá vive. Não há ecomuseu com os montes todos erguidos. Isso é uma terra estéril, é uma terra onde ninguém quer viver. Não há ecomuseu se nós continuarmos a ignorar que os nossos valores culturais, paisagísticos, arquitetónicos, ambientais têm que ser preservados, têm que ser defendidos. É assim que eu vejo, portanto, a intervenção na área da cultura. Na área da educação, é certo que nós temos dedicado à educação, nós fizemos uma revolução na educação. Quando eu entrei para a Câmara eram 85 escolas sem condições nenhumas. Paulatinamente fomos suspendendo algumas escolas porque entendemos que era essa a melhor forma de educar os barrosões. Era concentrá-los em espaços onde pelo menos as nossas crianças pudessem sociabilizar-se. Uma escola com um só aluno como havia, obviamente que não é uma escola salutar, não é uma escola que seja integradora de coisa nenhuma. Portanto, foi isso que fez com que nós tivéssemos avançado com a suspensão das escolas. Mas, em alternativa, temos um parque escolar qualificadíssimo, e onde não há desculpas para não haver sucesso educativo.
Portanto, vamos continuar. Mas, em contrapartida, as aldeias perderam vida. Certo. Esse foi o custo. Não há bela sem senão. Não há bela sem senão. E esse foi o custo que se nos apresenta ainda hoje. A verdade é que eu penso, e vamos nos pôr todos agora na condição de pais, e vamos perguntar a um pai que que vive numa das aldeias do nosso concelho, onde o seu filho ou a sua filha, que é a única criança daquela localidade, faz a aprendizagem sozinha, com um professor ou uma professora, um colega, nas quatro paredes de uma escola, esse pai, se puder optar, não tenho dúvida nenhuma que prefere a opção que lhe foi proposta de meter o seu filho numa escola que seja socialmente integradora, em prejuízo, obviamente, da movida, da animação, da vida que as aldeias tinham quando efetivamente ali havia escolas. O turismo foi, sem dúvida, a área que a Ação Socialista procurou investir durante estes 20 anos. O que é que está previsto para os próximos 4? Continuar com a mesma política. O turismo floresceu, obviamente, no nosso território, graças a nós, graças às políticas seguidas ou desenvolvidas pelo município, mas também deve muito aos agentes que estão no terreno. Agora, atenção, há um trabalho muito grande ainda a ser feito e os agentes ainda não agarraram suficientemente bem o potencial turístico que a região tem. É um trabalho que, digamos, que não tem sido bem feito. E eu deixo isto aqui à laia de reparo, efetivamente. Não faz sentido, não pode haver, não é turismo abrir uma casa e pôr lá um balcão e uma máquina de tirar café. Não, tem que haver muito mais do que isso. Não é turismo fazer-se ou pôr-se em um restaurante numa determinada localidade e não haver a preocupação de qualificar o espaço, de qualificar o serviço e de haver ou construir um cardápio de emendas que seja diferenciador e que vá de encontro àquilo que o turista efetivamente precisa. Estas não são as questões principais, mas também são questões. E depois faz falta, complementarmente, o quê? Faz falta haver a qualificação necessária por parte e o empenho necessário por parte de todos os agentes. Porque, atenção, pode haver esse empenho, hoje, que o há, em muitos, mas basta que haja 2 ou 3 que não acompanhem esta dinâmica para já estragarem tudo. É que no melhor pano cai a noda. E há, infelizmente, são muito poucos, mas há-os no nosso concelho. Por outro lado, é necessário também fazer a promoção turística junto de operadores turísticos exteriores ao nosso concelho e contratualizar com eles contratualizar pacotes de oferta que também não podem ser feitos aos preços que se praticam. E não faz sentido nenhum praticarem-se ao nível das dormidas preços que se pagam em hotéis de 5 estrelas por esse país abaixo. Diárias que são típicas de hotéis de 4 e 5 estrelas. Portanto, este despertar faz falta, porque o potencial existe. Paisagístico, gastronómico, ambiental, cultural, arquitetónico, está cá tudo. A afabilidade das pessoas. Faz falta, efetivamente, agarrar o vetor turístico com mais profissionalismo. E outra coisa, trabalhar em rede. Não há o hábito
se calhar, eu não tenho ideia nenhuma do que é que acontece, mas não me admiro nada que apareçam pessoas a querer fazer reservas no nosso território e que a reserva cai numa determinada casa comercial que, para a época que o turista pretenda, possa essa casa não ter já capacidade de recepção, mas ninguém é capaz de encaminhar e dizer assim, mas olha, em tal sítio há uma casa onde também se come e também se come bem e que tem também uma boa acomodação. Faz falta isto. É preciso trabalhar em rede e é isso que também iremos tentar fazer, mas aí está. Têm que, os operadores, os agentes, quem está no terreno, tem que querer, tem que agarrar. Porque Montalegre tem tudo para ser um destino turístico preferencial. Faltam-nos as boas acessibilidades. Está a Estrada de Chaves em marcha. Dentro de pouco tempo estaremos em Chaves em 15 minutos. Portanto, vamos deixar de ter desculpas. A desculpa de não haver acessibilidades vai deixar brevemente de existir e depois a responsabilidade passa a ser de todos nós. Mas todos nós estão os agentes, os operadores, as pessoas que efetivamente ainda estão instaladas no território, mas que ainda têm também muito que aprender e é preciso ter essa humildade e eu estou aqui desabridamente a dizê-lo porque preocupa-me e porque tenho a certeza e porque sei que é necessário termos essa humildade, corrigir procedimentos, porque senão perdemos a batalha, perdemos tudo quanto ganhámos até agora. Uma das novidades, portanto, que traz em manga, temos a Serra de Louroco, que é palco de várias iniciativas de âmbito ibérico e também mundial. Volta a Portugal em bicicleta a passar pela Serra de Louroco. Será uma realidade? Eu já ouvi, por parte dos meus adversários, opositores, já ouvi dizer a alguns que vi isso escrito, de que isto que é lenga-lenga, é chamariz para ganhar eleições. Não é. Tivesse eu os outros pilares, a concretização dos outros pilares, tivesse-os eu tão certos quanto tenho este. Na verdade, a Serra do Louroco é a segunda serra mais alta de Portugal continental. Faz todo sentido que se traga para o dorso do Louroco a movida, o colorido, o folclore e o desporto que campeia na Serra da Estrela, na Senhora da Graça. A Serra do Louroco, não tenho dúvida nenhuma, será o palco de uma etapa final da Volta a Portugal em bicicleta e será, dentro de muito pouco tempo, estará ao nível da Senhora da Graça e da Serra da Estrela. Iremos corrigir este erro histórico de, também em Lisboa, nunca terem percebido que o Louroco que tem este potencial. Os contactos já estão no terreno e será uma realidade. E será uma realidade que até nem vai dar muito trabalho aos autarcas de Montalegre, porque os contactos estão estabelecidos, já conhecem, já foram feitas incursões ou deslocações à Serra do Louroco. Exige-se apenas que, da nossa parte, saibamos preparar o terreno, ainda há um esforço financeiro a fazer, para levar a acessibilidade até lá acima, que iremos fazer, porque trazer a Volta a Portugal a Montalegre, trazer a Volta a Portugal ao Louroco, dar notoriedade ao Concelho de Montalegre, dar notoriedade a Barroso, com todo o circo que acompanha anualmente a Volta a Portugal em bicicleta, essa é uma aposta que já está mais do que ganha. Até porque Montalegre tem um nome mais do que ganha de referência na área do ciclismo. Exatamente, temos também o Acácio da Silva, que poderá e será naturalmente um dos padrinhos da volta
ciclista ou da etapa final a acabar na Serra do Lourouco, mas isso são pormenores que terão de ser abordados. Agora, o que quero é dizer aqui muito claramente, é de inteira justiça, e mais, a partir do primeiro ano em que a volta venha à Serra do Lourouco, e se a Câmara tiver que pagar alguma coisa, porque vai ter que pagar para que a volta venha à Serra do Lourouco, a partir desse primeiro ano, não tenho dúvida nenhuma que a volta a Portugal será o terceiro ponto, a Serra do Lourouco será o terceiro ponto mais importante da volta a Portugal em bicicleta. O que é para si um bom Presidente de Câmara? Ser bom Presidente de Câmara implica duas ou três coisas muito simples. Ter ideias, sem ser idiota. Felizmente penso que tenho ideias. Ter disponibilidade, também felizmente tenho, nada me atrapalha na minha vida, portanto será uma ocupação de entrega absoluta. Ter ideias, ter disponibilidade e saber ouvir. Acho que sei ouvir o suficiente, mas terei que saber ouvir ainda mais. E depois ser aquilo que aquilo que sempre fui, no meu caso. É que não é o hábito que faz o monge, também não é o cargo que me vai moldar, não é o cargo que vai fazer o homem, pelo contrário, tenho consciência que terei que ser eu quem terá que fazer o cargo. E também tenho consciência que herda uma situação muito difícil, no sentido em que a situação muito difícil tem só a ver com o prestígio de 2 anos, de 2 mandatos que fez o Dr. Pires e de 4 mandatos que fez o professor Fernando, em que os sucessos foram muitos. E obviamente que eu agora apareço e vou ser o alvo de... Tudo aquilo que eu faça vai ser comparado, não é? Não temo também essa comparação ou esse escrutínio, porque eu sei as ideias que tenho e sei aquilo que posso fazer e, sobretudo, conheço muito, muito, muito bem a nossa terra. Conheço muito bem o Barroso, conheço muito bem a região, conheço as aldeias todas, porque penso que há alguns candidatos que não conhecem as aldeias todas. Muito bem, para terminar, gostaria de acrescentar algo que não tivesse sido falado nesta conversa? Eu quero dizer abertamente que não tenho os pés bem assentes na terra e tenho consciência de que tenho um programa muito, muito, muito audacioso. Tenho um programa muito, muito, muito inovador. Gostava, inclusive, de poder comparar o meu programa com os 308 programas que há no país. Mas tenho consciência de que o meu programa é muito arriscado. Tenho consciência de que o meu programa só resultará se as ideias nele vertidas ou nele contidas forem agarradas pelos barrosões. Portanto, eu apareço neste combate oferecendo aquilo que tenho para oferecer, que é a minha capacidade de pensar, é a minha capacidade de inovar e é o realismo com que eu enfrento o dia-a-dia e o pragmatismo com que encaro o nosso futuro coletivo. Se tiver aderentes para estas propostas, se tiver quem partilhe destas minhas ideias, obviamente que nós começamos a dar um abanão à inércia de Lisboa que nos ignora e que ainda não viu que Portugal tem que voltar outra vez à terra. E nossos governantes, infelizmente, ainda não viram. E, portanto, são estes os meus pensamentos, é isto que eu tenho para oferecer e, como disse, e repito, o programa do Partido Socialista é um convite, é um desafio. E mais importante que tudo, é um desafio que para resultar naquilo que eu quero que resulte, que seja a planificação, a projeção do nosso território para daqui por 10 anos, é um desafio que só faz sentido se for efetivamente agarrado
por aqueles que ainda acreditam que é possível, porque há muitos que já se renderam completamente. E a esses, naturalmente, que eu tenho um trabalho redobrado, e a esses eu, juntamente com a minha equipa e com aqueles que vierem a agarrar estas ideias, serão esses que os primeiros a reconhecer que efetivamente o caminho é este. Não teme que os resultados sejam só visíveis nesse espaço que falou daqui por 10 anos, por exemplo? Não temo, porque tenho consciência disso. Os resultados só serão visíveis daqui por 10 ou 20 anos. Mas é isso que torna, portanto, também o meu projeto e a minha candidatura muito aliciante. Agora, que todos, quantos um dia me vão pedir contas, saibam e tenham isto presente. Aquilo que a candidatura do Partido Socialista vai fazer é exatamente aquilo que faz o pai e uma mãe que mandam o seu filho para a escola. É que vai fazer uma aprendizagem, vai fazer um percurso cujo fruto só se vai colher dali por 15 ou 20 anos. É exatamente isso que eu quero, ou é exatamente isso que eu quero ou sei que vai acontecer na nossa terra. Muito bem, agradeço então a sua participação nos estúdios da Rádio Montalegre. Ficamos a conhecer o programa eleitoral do Partido Socialista às próximas eleições autárquicas que acontecem a 29 de setembro. A política regressa à antena da Rádio Montalegre, o debate político dia 25 de setembro. No entanto, este mesmo debate vai ser aberto ao público. A gravação acontecerá dia 24, terça-feira, às 9 da noite, no auditório do Multiusos.